Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, tudo bem? A gente vai falar agora sobre o sistema respiratório, de maneira geral, sobre respiração. Vou fazer umas explicações sobre os tipos de respiração que existem também e sobre como acontece o controle da respiração pelo nosso sistema nervoso central, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz um esqueminha aqui como se tivesse uma lousa justamente para você anotar no seu caderno os principais conceitos relacionados à respiração no capítulo 6, tá bom? Então, ó, primeiro, o termo respiração, ele refere-se ao processo realizado pelos organismos chamados de aeróbios, tá? Então existem seres vivos que são chamados de aeróbios, que utilizam o oxigênio para respirar, e aqueles que são anaeróbios, que não utilizam o oxigênio, tá? E, portanto, esse oxigênio está na atmosfera e corresponde a 21% de todos os gases que estão presentes na atmosfera. Portanto, quando a gente inala o ar, 21% dos gases que estão dentro do pulmão é oxigênio. E depois a gente vai eliminar o gás carbônico proveniente das células. Tá? Então esse movimento de entrada do ar é chamado de inspiração e a liberação do ar é a expiração. E isso vai acontecer quando a gente fala de respiração, e inspiração e expiração e pulmão, a gente vai falar de seres vivos que realizam a respiração pulmonar. Mas existem vários outros tipos de respiração e, portanto, quem faz respiração de maneira geral? Quais são os organismos aeróbios? São as plantas, algumas bactérias, fungos, protozoários e todos os animais. Tá? Esses são os seres vivos aeróbios. Anaeróbios, existem fungos que são anaeróbios, bactérias que são anaeróbias. Tá? Então, essa é a principal diferença aí de respiração aeróbia para anaeróbia, no caso, a utilização do oxigênio ou não. Em relação aos tipos de respiração, então existe a respiração cutânea, realizada pela cutis, que é a pele, respiração pulmonar, pelo pulmão, branquial, obviamente as brânquias, e traqueal, através de traqueias, que são tubos respiratórios, como acontece com os artrópodes. Tá? A respiração cutânea vai acontecer com os anelídeos, por exemplo, com vermes. Anelídeos são as minhocas. A respiração pulmonar, diversos animais. Então, desde lá de alguns tipos de peixes pulmonados, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tá? Depois, a respiração branquial vai acontecer principalmente em peixes. A gente tem até fendas branquiais, chamadas de fendas faringianas, quando a gente está lá no embrião, na fase de embrião novinho ainda nessa região, e depois ela vai se fechando justamente porque os nossos órgãos vão se formando. Tá? Mas quando a gente fala de respiração branquial e de respiração cutânea, a gente tem que lembrar que as duas necessitam, quer dizer, todas necessitam de água praticamente para acontecer, mas a gente vai fazer uma comparação aí e vamos entender a diferença entre elas. A respiração traqueal, ela acontece através de traqueias, que são tubos. Então o que você vai ver? No inseto, dentro dele, existem diversos tubos, e esses tubos têm um monte de buraquinhos que entram em contato com o ar. Esses buraquinhos que presentes nos insetos são chamados de espiráculos. Então, através dos espiráculos, que tem um monte de pelinhos ali na frente, o ar entra. Quando o inseto contrai e relaxa o seu corpo inteiro, você percebe uma abelha, se você já viu ela pertinho de você, ela fica aumentando e diminuindo o abdômen dela. Então, o que ela está fazendo? Permitindo a entrada de ar na traqueia, né, nesses tubos que ela tem, e depois a liberação desse ar. Entra ar e sai ar, entra ar e sai ar. É um processo um pouco mais simplificado. No caso do pulmão, entra ar, só que existe uma grande quantidade de umidade ali, e é através dessa umidade que vai acontecer a difusão, ou seja, a passagem desses gases respiratórios até chegar na célula ou dos vasos sanguíneos para o gás carbônico para ele ser eliminado através da expiração. Então, tanto na respiração branquial quanto pulmonar e cutânea, a presença de água é importante. Se você tiver com o pulmão ressecado, isso vai gerar asfixia. Por exemplo, não lembro se você lembra do que aconteceu, ou se ficou sabendo da queimada que teve, do fogo que pegou na boate chamada de Boate Kiss. Então teve muita gente lá que morreu asfixiada simplesmente porque secou o pulmão. Ressecou devido ao calor, devido à fuligem que tem ali. A falta de água impede a respiração e gera falta de ar. Tá bom? Então esses são os 4 tipos de respiração e isso está no seu livro na página 114. Tá bom? Bom, em relação ao nosso sistema respiratório, no caso mamíferos, né? Então o que a gente vai ver?
que nós temos estruturas que eu classifiquei dessa maneira agora. Eu coloquei tubos, sacos e câmara. Então os tubos são todos realmente os tubos que a gente entende que faz parte do tubo respiratório, do sistema respiratório. Então a boca, as fossas nasais, então são tubos que estão ali, né, que permitem a entrada do ar. Depois a faringe, depois a laringe, depois a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Perceba que eu coloquei um asterisco aqui, ó, justamente para indicar que tanto os brônquios quanto os bronquíolos e quanto os alvéolos pulmonares, eles estão dentro de uma câmara, que é o pulmão. Então o pulmão ele não é a mesma coisa que brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Então imagina eu pegando um cacho de uva e coloco esse cacho de uva, eu coloco dentro de um saquinho plástico. O saco plástico é essa câmara. E o saco plástico, no nosso caso, é uma membrana que envolve o pulmão, ela é chamada de pleura. Tá bom? Então é dentro da pleura que estão os alvéolos pulmonares, que seriam as uvinhas, que a gente tem milhões, cerca de 300 milhões de alvéolos pulmonares, os pulmões, é alvéolo pra caramba, pra gente ter 300 milhões, já imagina o tamanho que eles são, então eles são saquinhos pequenininhos que estufam e diminuem de ar, né, devido à inspiração e expiração, e do lado dele, do lado de fora dele, estão passando vasos sanguíneos para que aconteça a hematose, tá bom? Além dessas estruturas que fazem parte do sistema respiratório, existem também músculos que fazem parte do sistema respiratório e o sistema nervoso central, que no caso é o bulbo. Ele que vai passar informação, fica nessa região mais ou menos aqui, né? Ele que vai passar informação através de nervos para o nosso diafragma, para ele poder contrair, e quando ele contrai, ele tem mais ou menos esse formato, quando ele contrai ele faz assim. E ao fazer assim, o nosso pulmão que estava ali, ele é puxado para baixo. E ao acontecer isso, ó, porque o diafragma desceu, então no meu dedo aqui, ó, o diafragma estaria aqui embaixo. Ó. Então quando o diafragma desce, ele faz assim. E ao fazer assim, aumenta o espaço do pulmão. E nisso entra ar. Então a contração do diafragma permite a entrada de ar e o relaxamento do diafragma permite a liberação. É importante você entender também que normalmente nós não respiramos, não esvaziamos todo o nosso pulmão e nem enchemos todo o nosso pulmão. A gente tem uma quantidade média, mas a gente pode fazer uma respiração máxima forçada, uma inspiração, puxando o máximo de ar. Isso é bom justamente para quem tem problema respiratório, isso é bom para exercícios de fisioterapia, são feitos para quem tem Covid, por exemplo, tem problemas respiratórios, eles ajudam justamente a expandir o pulmão e a aumentar a capacidade respiratória quando você respira acima do que é da média normal da nossa respiração, né? E a expiração também, então a gente geralmente libera o ar, só que se eu quiser liberar mais, eu consigo soltar o ar, só que daí eu não consigo mais falar. Entendeu? Então, a entrada e saída do ar, passando ali pelas cordas vocais, vão vibrar as nossas cordas vocais e vão permitir a nossa fala. Então essa entrada e saída de ar, ela vai acontecer com a ajuda dos músculos, principalmente o diafragma, que vai controlar o movimento da fala e a entrada e saída do ar, né? Por isso o movimento da fala, mas a fala especificamente está ligado às cordas faringianas, né? Então na laringe, nessa região da laringe tem as cordas vocais. Então essas cordas vocais que vão abrir e fechar como uma bexiga, né? Que você deixa ela bem esticadinha, solta um pouquinho. Então é isso que vai acontecer no nosso caso. E os músculos intercostais, eles ajudam também nessa respiração, nesse movimento respiratório, tá? Não pode esquecer então, diafragma e músculos intercostais permitem a inspiração e a expiração, enquanto que quem comanda eles é o bulbo, que eu já vou falar. Então, ó, isso aqui seria um esquema básico do nosso sistema respiratório. Então, desde as fossas nasais, a boca, a primeira porção que é a faringe, essa aqui, ó, dando uma atenção para ela agora, ó, é a epiglote, ó, tá em vermelho aqui, ó. Então a epiglote, ela é uma válvula que ela fica aberta enquanto a gente está respirando. Então perceba que aqui, ó, o ar vai entrar pela boca aqui, ó, se você respirar pela boca, né? E quando você está expirando, ó, o ar vai passar por aqui. A epiglote vai ficar aberta, aqui está o tubo, né? A epiglote vai ficar aberta e vai entrar por ali. Quando você engole um alimento, o alimento vai bater aqui na epiglote, ó. A epiglote se fecha, por isso o ato de engolir, ó,
Quando você faz isso, a epiglote está fechando, justamente para o alimento bater ali nela e descer aqui, ó, pelo esôfago para ir lá para o seu estômago, tá bom? Então, quando você engasga, ou quando existe o engasgo, o alimento ele acaba parando bem aqui, ó, nesse pedacinho aqui, onde fica entre a epiglote e a parede ali da laringe nossa, né? Então, no final, entre a faringe e a laringe, que fica a epiglote. Então, a epiglote ela marca essa divisão, ela ajuda a dividir a faringe da laringe, tá bom? Então, o alimento fica preso ali, é o que a gente chama de engasgo. Então, logo após as cordas vocais que ficam nessa região da laringe aqui, ó, logo abaixo da epiglote, nós temos essa região que é a traqueia, ó. E perceba que a traqueia ela é toda ondulada. Então a gente percebe esses anéis da traqueia, ó. Se você colocar a mão aqui, ó, dói um pouquinho, uma sensação estranha, mas ó, você consegue perceber que existem anéis aqui, ó. Tá? Então esses são os anéis da traqueia já. Então quando uma pessoa, por acaso, ela engasga e não consegue respirar, o que um socorrista vai fazer? Ele vai fazer a traqueostomia, então ele vai fazer um corte aqui e vai colocar um tubo justamente para o ar entrar por essa região aqui e sair por aqui mesmo, sem precisar passar pela epiglote porque você ficou engasgado. Então isso aqui é feito em casos de emergência que a pessoa não consegue tirar. Eu já vi uma laringe aqui com até um pedaço da traqueia aberta com um bagaço de laranja, que uma pessoa engasgou e morreu por ela, né? Por causa disso. E aí foi mostrado isso num caso médico aí. Bom, aí a partir da traqueia ramificou, a gente vai chamar de brônquios, tá? Então esses brônquios são eles que entram na pleura. Então a pleura está aqui em azul, ó, envolvendo aqui. Então a partir do momento que ramificou, entrou nessas regiões, a gente já fala que estamos no pulmão. Então o pulmão é toda essa região que contém os brônquios e essas regiões ramificadas são os bronquíolos, tá? E a ponta dos bronquíolos são os alvéolos pulmonares, tá bom? Portanto, logo abaixo deles nós temos o diafragma. E aqui do lado colocaria na lateral do diafragma dos pulmões, do mesmo jeito que eu fiz um diafragma aqui, poderia fazer um risquinho vermelho desse lado e outro risquinho vermelho desse lado, que corresponderia aos músculos intercostais, tá? Então, quando que vai acontecer inspiração? Quando o diafragma abaixa. Então eu teria que colocar uma seta para baixo, mostrando que o diafragma abaixa, e quando ele está abaixando, está acontecendo a inspiração. A mesma coisa vai acontecer com os músculos intercostais. Eu tenho que colocar setas para fora do pulmão, apontando para fora, mostrando que quando eu expando o meu pulmão, estou entrando ar, e essa expansão do pulmão também vai acontecer graças aos músculos intercostais. Você pode fazer assim, ó, apertar seu pulmão. Se você respirar, você consegue respirar só com o diafragma. Eu estou respirando aqui, ó. E o meu estômago minha barriga está indo para frente e para trás. Agora, se eu quiser respirar com a ajuda dos músculos intercostais, ó, eu já estufo todo o meu tórax, toda essa região, e meus braços querem se expandir. Então, se eu fizer isso, ó, vai entrar uma quantidade muito maior de ar no meu pulmão. Bom, por que a gente chama isso de árvore brônquica, né? Porque todas essas estruturas, ó, se você virar ela de cabeça para baixo, aqui, ó, você percebe, você imagina que isso aqui vai lembrar uma árvore, ó, como se fossem os ramos de uma árvore e os alvéolos seriam as folhas da árvore, tá? E eu coloquei esses números justamente para você tentar identificar. Então, se você já está entendendo todas as estruturas, o que você pode fazer? Aperta um pause no vídeo e vê se você consegue saber o nome de cada uma dessas estruturas que estão aí, numeradas, tá bom? Bom, isso aqui então é a imagem, né, uma simulação de como é o sistema respiratório nosso. Essa região aqui é onde ficam as cordas vocais, tá? A epiglote vai ficar logo aqui em cima. E aqui é a região da traqueia, ramificou aqui, já são os brônquios, depois os bronquíolos, tá? Então, isso aqui você consegue ver, ó, os capilares que passam lá dentro do pulmão. E perceba também mais uma coisa, ó, um pulmão ele é um pouquinho menor do que o outro, ele tem um espaço no seu interior, né, ele tem um buraco ali, não interior, né, ele tem um buraco, ele é como se ele fosse mais amassadinho, um pouquinho menor, enquanto o outro é extremamente aberto, o outro é um pouquinho menor. Para quê? Porque é nessa região que fica o coração, né? Então um pulmão ele teve que ser um pouquinho menor ao longo da evolução para dar espaço para o coração ali bater naturalmente, né? Então isso aqui, ó, é um sistema respiratório real. Isso aqui foi uma técnica feita por um cientista que ele coloca resina
né, no corpo humano, num corpo que faleceu, obviamente, né? E depois ele dissolve todas as células com algum tipo de ácido, e aí onde tem resina, que é um tipo de plástico, a substância ela fica ali, mantém o formato do pulmão, ou de um vaso sanguíneo, ou do corpo humano inteiro mesmo. Então você consegue ver a quantidade de ramificações que tem aqui, e obviamente ela se ramifica ainda mais, mas a resina não conseguiu entrar até a pontinha dos alvéolos pulmonares para mostrar todas os cachinhos de uva que a gente consegue enxergar ali. Aqui, ó, é um exemplo de um vaso sanguíneo e a quantidade de hemácias que você pode ver aqui, ó, nesse vaso sanguíneo, tá vendo? Então os capilares, eu coloquei para você entender que os capilares, ó, na maioria das vezes, eles são tão fininhos que ao invés de passar toda essa quantidade de hemácias de uma vez, passa às vezes uma, duas, três hemácias por vez, porque eles são muito fininhos. E é justamente isso que vai permitir a hematose. Porque se tem muitas hemácias passando de uma vez, como que essa hemácia que está aqui no meio, aqui, ó, como que ela vai passar o oxigênio lá, ou vai pegar o oxigênio lá do pulmão, ou como que ela vai devolver o gás carbônico? Então não dá, por isso que tem que ser um vaso muito mais fino do que esse, tá? Então aqui, ó, um gifzinho aí do alvéolo pulmonar com seus vasos sanguíneos. Então perceba que em vermelho, ó, tá o vaso sanguíneo que a gente vai chamar de capilar arterial, ou seja, que vai ter sangue arterial, enquanto que o outro é o capilar venoso, ou seja, ele está levando o sangue até o pulmão. Aconteceu a hematose, ele volta, o sangue volta, por isso já a cor já fica vermelha aqui, que a gente consegue visualizar, tá bom? Mais um ponto final aqui, né? A última parte, a laringe e as pregas vocais. Então, nessa região da laringe, ó, ficam essas pregas vocais. Tá? Então, a abertura e o fechamento dela, como eu já comentei, permite esse movimento, quer dizer, o fenômeno da fala. Enquanto que os movimentos respiratórios, ó, de expiração, os músculos intercostais pressionam o pulmão, o diafragma relaxa e com isso diminui o volume do pulmão e o ar sai. No movimento contrário acontece a entrada do ar, tá? E essa última parte aqui, ó, é a relação do sistema nervoso nosso com o sistema respiratório. Então o bulbo, ele fica nessa região aqui do sistema nervoso central. Essa parte de trás aqui é o cerebelo, como está mostrando aqui. Então um pouquinho à frente do cerebelo tem uma região do sistema nervoso que chama bulbo. Logo abaixo vai ter a medula espinal. Tá? Então é esse bulbo que vai mandar tanto informação para o coração, lá no nódulo sinoatrial, para que haja contração, no caso a sístole e a diástole. É o bulbo que manda. E é o bulbo também que manda sinais para esses músculos para haver a contração e o relaxamento do diafragma. Então se você por acaso danificar essa área do seu cérebro, você perde o movimento respiratório e perde as contrações do coração. Portanto, a pessoa morre. Por isso que afetar essa região do sistema nervoso pode afetar gravemente uma pessoa a ponto de levar à morte. Tá? Então, aqui são os últimos esqueminhas aí mostrando, né, todas essas estruturas e como que acontece o fenômeno da hematose aqui. Ó. Saída do gás carbônico e entrada do oxigênio. Tá bom? Paramos por aqui. Até a próxima aula. Se tiver dúvidas, a gente basicamente finalizou esse capítulo já, tá? Esse capítulo é mais simples, mais rápido de terminar. O problema é lembrar de todas essas estruturas e doenças relacionadas ao sistema circulatório, sistema respiratório e outros sistemas que a gente vai ver mais para frente. A gente vai fazer uma atividade diferente, envolvendo até atividade em grupo, sobre essas doenças relacionadas aos sistemas que a gente está estudando. Então, até o final do trimestre aí, a gente vai fazer um apanhado disso tudo com um trabalho em grupo. Então, fique atento ou atenta para essa atividade em grupo sobre isso, tá bom? Até a próxima aula. Um grande abraço.